Oi, gente, vamos para mais uma aula de desenho técnico. E na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de escalas. As escalas, elas são normatizadas pela NBR 8116, que é a norma que vai fixar e organizar todas as especificações do uso das escalas. Para começar, uma pequena introdução sobre o que é a escala, né? E para que é que ela serve e como é que ela surgiu. Antes da gente representar qualquer objeto, a gente precisa compreender qual o tamanho real daquele objeto. Esse tamanho real, ele também é conhecido como verdadeira grandeza ou VG. Então, se vocês virem essa sigla em alguns desenhos que vocês estiverem observando, saibam que está tratando ali da medida real do objeto, do tamanho real. A gente sabe que algumas coisas elas podem ser representadas no papel, no tamanho real, mas outras coisas elas não vão ficar bem representadas, quer seja porque ela é muito grande e não caberia naquele papel, quer seja porque ela é muito pequena. E aí também não conseguiria ver os detalhes necessários para identificar o que é aquele objeto. Como, por exemplo, se eu fosse desenhar uma formiga no tamanho real no papel, eu não conseguiria enxergar os detalhes daquela formiga e talvez eu não conseguisse estudar a anatomia do corpo daquela formiga. Já se eu fosse desenhar um elefante ou uma casa, esses objetos eles não caberiam no papel, porque eles têm um tamanho muito grande. Então, por isso, a gente precisa reduzir ou ampliar essas representações desses objetos. Então, manter, reduzir ou ampliar o tamanho da representação de alguma coisa vai ser possível através da representação, né, por meio da escala. Então, mas o que seria a escala? A escala vai ser uma forma de representação que vai manter as proporções das medidas lineares do objeto que está sendo representado. Então, nesse exemplo dessa casinha, se vocês perceberem, independente da casa que você olhar, se é a maior ou a menor, a proporção e a forma dessa casinha é a mesma. Então, ele manteve as proporções de forma que o desenho ele não ficou distorcido em nenhum momento. E o mesmo vale para a gente representar os objetos que a gente tem no mundo real. Então, a escala ela vai ser uma grandeza matemática que vai permitir ampliar ou reduzir as dimensões de um objeto quando ele vai ser desenhado. E essa relação vai ser entre a medida real e entre a medida representada. Então, a gente vai ter, sempre que a gente precisar fazer o cálculo da escala, a gente vai ter que a escala vai ser igual à medida do desenho sobre a medida real. E aí a gente vai praticar essa formulazinha mais adiante. Então, a escala no desenho técnico, ela vai ter a função de indicar a relação do tamanho do desenho da peça com o tamanho real da peça. Então, sempre a escala ela vai estar relacionando o tamanho que foi desenhado com o tamanho daquele objeto como ele existe na realidade. Então, a escala ela vai permitir que a gente desenhe no papel as peças independente do tamanho que elas têm. Então, a gente pode desenhar uma casa, a gente pode desenhar uma ferramenta, a gente pode desenhar um elefante. Então, qualquer objeto a gente vai conseguir desenhar no papel porque a gente utiliza o conceito de escala. Então, quando a gente utiliza a escala nos desenhos, as medidas lineares do objeto real, elas vão ser mantidas, ou então elas são aumentadas ou reduzidas. Só que isso acontece de forma proporcional. Então, aqui a gente vai ter o exemplo de 3 figuras. Na primeira delas, a gente vai ter uma escala de redução, então o objeto está pequeno, mas notem que nessa figura, a minha cota, meu dimensionamento é de 15. Então, quando eu tenho aqui na escala natural, na segunda figura, eu tenho a mesma dimensão aqui nessa cota, também de 15. E o mesmo acontece nessa escala aqui que está ampliada. Então, apesar de eu ter um desenho maior ou menor do que o tamanho real daquele objeto, eu vou ter a informação de que essa proporção desse tamanho aqui, desse lado aqui,
ela se mantém em todos os desenhos. Então, a minha peça, ela manteve no sentido horizontal e no sentido vertical a mesma proporção. Então, se eu aumentar ou diminuir, a referência de indicação de valor vai ser a mesma, porque ele está sendo representado por meio de proporção. Então, a gente vai ter dois tipos de escalas, a escala numérica e a escala gráfica. Bom, a escala numérica, ela vai ter essa representação apenas por números, enquanto a escala gráfica, ela vai ter essa representação de valor nesse segmento de reta. Então, falando um pouquinho mais sobre a escala numérica, então, na escala numérica, a indicação da escala do desenho ela vai ser feita através de dois numerais separados por 2 pontos ou por uma barra. Esse numeral à esquerda dos 2 pontos, ele vai representar as medidas do desenho técnico, que é esse numeral que está circulado de amarelo. E o numeral à direita dos 2 pontos, ele vai representar as medidas reais dessa peça, ou seja, a medida daquele objeto no mundo real. Então, isso significa o quê? Que a cada um no meu desenho, eu vou ter 50 no real. Então, 1 no desenho representa 50 no real, no tamanho real da peça. Então, a escala numérica ela vai ter três formatos: o natural, o de redução. Então, os três tipos de escala, né, numérica, a gente vai ter a escala natural, onde o tamanho do desenho técnico vai ser igual ao tamanho real da peça, ou seja, o objeto ele foi representado exatamente igual às medidas que ele tem na realidade, e a escala vai ser descrita de 1 por 1. A redução, a gente vai ter também a escala de redução, onde o tamanho do desenho técnico vai ser menor que o tamanho real da peça, e a gente vai ter essa escala sempre nessa configuração de x por 1. E na escala de ampliação, o tamanho do desenho técnico ele vai ser maior que o tamanho real da peça. E a escala vai ser sempre 1 por x. X, nesses dois formatos, ele vai ser sempre maior que 1. Então, agora algumas observações com relação ao que está previsto na norma, né? Que a palavra escala, ela pode ser abreviada pela forma ESC, ESC. A escala ela vai ser sempre indicada na legenda da folha de desenho. Ela vai ser escolhida de acordo com a complexidade do objeto ou do elemento a ser representado e da sua proposta de finalização. Então, dependendo do que você está representando, dependendo do que você quer representar e por que você está querendo representar, ela vai ser uma escala maior de redução, natural ou de ampliação. E aí, em todos os casos, essa escala ela tem que permitir uma correta interpretação da informação que está sendo representada. Então, o desenho que vai estar no papel, ele tem que representar todas as informações necessárias de forma fácil e clara, e essa escala tem que permitir essa representação. E a escala e o tamanho do objeto ou elemento em questão vão ser parâmetros também para a escolha do formato da folha de desenho. Então, ela vai auxiliar você a escolher o tamanho do papel que você vai utilizar. Então, no caso de uso de mais de uma escala na folha de desenho, além da escala geral, essas escalas vão estar indicadas junto à identificação do detalhe ou à vista que se referem. Então, nesse caso, a legenda, que é aqui, de vermelhinho a legenda, aqui vai ter a informação da escala geral do projeto. E em cada detalhe desse, ó, aqui tem um outro detalhe pequenininho, em cada detalhe desse eu vou ter que indicar a escala desse detalhe, que vai ser diferente da escala geral. Então, isso acontece sempre que a gente precisa representar algum trabalho e que na mesma prancha tenha mais de uma informação de desenho. E agora a gente vai para o segundo tipo de escala, que é a escala gráfica. A escala gráfica,
ela vai ser utilizada bastante quando acontece do projeto estar impresso, estar em meio físico, é a única cópia que resta daquele projeto. E esse projeto, por algum motivo, ele sofreu dilatação ou retração. E a planta que estava naquele único projeto, naquele único papel, ela foi modificada das informações originais da escala numérica que tinha sido prevista. Então, essa dilatação ou retração, ela pode acontecer devido a algumas variações climáticas, como variação de temperatura, variação de umidade, pelo próprio manuseio, pelo armazenamento, ou se o projeto caiu dentro d'água, ou se é um projeto que foi pensado para impressão e talvez na impressão daquela revista ele pode sofrer alguma modificação e aí a escala numérica não sai com precisão. Então ela vai fornecer de forma rápida e sem cálculo o valor real das medidas executadas sobre o desenho. Então a escala numérica ela normalmente aparece da seguinte forma: nesse formato aqui, e junto sempre do desenho. Então, é uma escala que ela está aqui, a escala gráfica, ela vai estar aqui nessa representação sempre do desenho. Então, a escala gráfica, ela vai aparecer sob a forma de um segmento de reta dividido de modo que ele mostre graficamente a relação entre as dimensões do objeto no desenho e o terreno, ou o local que ele está representando. E esse segmento ele pode ser representado com uma linha, com uma pequena espessura, criando um retângulo, como acontece nesse exemplo aqui de baixo, formando por uma linha graduada. Então, a linha está graduada aqui, ó. E ela vai ser dividida em partes iguais. Cada uma linha dessa vai representar uma unidade que vai ser escolhida para o terreno ou de acordo com o projeto que você está utilizando. Então, ele pode aparecer nesses dois modelos, nesses dois formatos. É muito comum a presença desse tipo de escala em mapas geográficos, em cartografias ou em projetos que estão sendo representados em revista. Bom, por hoje, nessa parte mais teórica, seria isso. E aí vocês vão praticar os dois tipos de escala por meio de alguns exercícios que vão ser encaminhados para vocês.